Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni e o meio-campista Patrick, man of the match da vitória de 2-0 do São Paulo sobre o Atlético Goianiense, que garantiu o São Paulo na final da Copa Sul-Americana de 2022. Boa noite, Patrick, Rogério. Bom, Rogério, queria que você falasse sobre o desenvolvimento da equipe hoje em campo, né? Tudo aquilo que você preparou para conseguir superar o adversário e, particularmente, o que significa para você essa classificação à final da Copa Sul-Americana. Boa noite, bastante feliz. Nós trabalhamos hoje para esse jogo parecido contra Flamengo. Jogamos num nível parecido contra Fortaleza, Flamengo, criamos o mesmo número de oportunidades. Conseguimos no dia de hoje fazer 2 gols. Eu acho que defensivamente um dia bem seguro, jogado defensivamente. Tanto o Igor quanto o Reinaldo, uma boa partida na parte defensiva. Diego e Léo, né, com rapidez contra um ataque que foi se tornando cada vez mais rápido ao longo da partida. E eu acho que poderíamos até ter feito o 3º gol em tempo normal, era o objetivo nosso, ter feito o 3º gol. Mas não conseguimos, né? E fomos para os pênaltis, tivemos frieza, capacidade na hora de bater e saímos daqui classificados, rumo a uma final, um torneio internacional, com todas as dificuldades que o clube atravessa, mas ainda nós temos a oportunidade de fechar o ano contra um time muito bom, que é o Del Valle, mas uma oportunidade de brigar na Argentina por esse título, que eu acho que muda muito a parte de programação do ano que vem. Então, nós vamos jogar tudo o que nós temos nessa competição, o que nós pudermos fazer por ela, nós vamos fazer, porque nós sabemos que muda um momento a história do São Paulo, de voltar à Libertadores, um título internacional. Seria muito importante, teria muita valia para a gente conquistar essa competição. E acho que estivemos bem hoje. Cedemos poucos contra-ataques, desde o começo jogando em linha alta, marcando bem, construindo bem. Criamos as mesmas oportunidades que em vários jogos e hoje conseguimos 2 gols. Patrick, no dia 12 de dezembro de 2012, 10 anos atrás, Rogério ainda estava no gol do São Paulo, estava sendo campeão da Copa Sul-Americana. Na internet, as coisas ficam registradas. E você escreveu o seguinte tweet: depois do jogo, irei de berço. Boa noite para quem fica. Parece que descansando, apenas aproveitando. Queria saber como vocês dormiram os últimos jogos, os últimos dias antes desse jogo. Se você dorme mais tranquilo hoje. Também dá para estender a pergunta para o Rogério. Dá para dormir tão feliz quanto dormiu no dia 12, segunda final também na temporada? Muito feliz, né? Com a noite especial, mágica. Eu vou dormir tranquilo, sim. E realizado, né? Agora a gente tem um objetivo, é dormir realizado, mas já acordar no dia seguinte para batalhar, para trabalhar novamente, porque a gente ainda não acabou e a gente tem mais uma missão. Eu acho que é bem diferente, são 2 coisas distintas. Dormir campeão e dormir pronto para jogar uma final tem uma diferença brutal na vida. Ser campeão é o que marca, você fazer história, construir história. E nós estamos a 90 minutos contra um bom time, que já vem há anos se destacando no futebol sul-americano, que já ganhou essa competição nos últimos anos. Então, se no dia 1º, né? É isso? A final? Isso. Se no dia 1º me sagrar campeão, pode ter certeza que eu vou dormir daí tranquilo e feliz. Até lá, é mais um jogo vencido, é uma final. É diferente ir para a final e ser campeão, né? Então, eu já começo a pensar no jogo de domingo. Rogério, boa noite. Não tem como não lembrar daquela tua frase falando que depois da primeira partida era obrigação o São Paulo chegar à final. A gente viu o time criando bastante, você falou que criou muito parecido com os outros jogos, mas hoje teve uma efetividade maior. E no segundo tempo até uma variação um pouco maior da forma de criar. No primeiro tempo a gente viu muito cruzamento, no segundo tempo teve mais bola no chão, enfim, algumas jogadas com uma variação maior. Eu queria que você falasse, desde daquela tua declaração até a partida de hoje, como é que foi a preparação? Você tentou algo diferente ou, de fato, foi uma programação que não teve assim, algo muito de diferente, mas que gerou um resultado que vocês achavam que já deveria ter acontecido nos últimos jogos, pela criação, pelo tanto que o time vinha criando? Sobre resultado, eu acho que contra Fortaleza e Flamengo nós merecemos um resultado melhor.
Contra o Cuiabá, nós lutamos até o final com um homem a menos, num calor absurdo e as pessoas às vezes não reconhecem. O Cuiabá tem 25, 26 pontos, tirou pontos de muita gente lá em Cuiabá. Eu acho que a maior variação foi entender que o jogo não era para 3 zagueiros, que lá nós jogamos com 3 zagueiros e praticamente ficamos com 2 sobras e perdemos o meio campo. E isso foi tentado corrigir no momento da expulsão, fazendo a linha de 4, onde muitos criticam, e que em outros clubes eu trabalhei num 4-3-2 muitas vezes e ganhei jogos, mas faz parte, ganhar ou perder, as pessoas analisam desse pressuposto. E eu entendo também, futebol é analisado sobre vitória e derrota, né? Mas eu acho que investi bastante na linha de 4, uma pena perder o Gabriel tão cedo, né, no jogo. E principalmente quando o goleiro deles cai e eles mudam a forma de jogar, baixando um 4-1-4-1 praticamente, deixando só o Churin na frente. Aí para a gente melhorou bastante, porque o Pablo já era o momento que o Pablo estava em campo praticamente, ele já pôde jogar avante, deixamos só o Léo com o Diego construindo contra o Churin. Dificultou um pouco a nossa entrada nas linhas, mas em compensação o Pablo não precisava mais baixar para construir, o Felipe numa emergência poderia ser usado como terceiro homem. Então Pablo e Diego e Léo conseguiram jogar contra um, e isso ajudou bastante a gente na construção. Caso eles mantivessem com 2, o Pablo tinha a mesma coordenação do Neves, que era baixar e ele construir como um volante e depois já se apresentar mais à frente, para que a gente tivesse hoje um homem a mais, arriscasse um pouco mais, mas tivesse um homem a mais entre as linhas do Atlético, né? Eu acho que nós somos bem, porque eles praticamente não tiveram grandes oportunidades de gol. Eu não lembro nenhuma defesa no final do primeiro tempo, que o Felipe saiu fechando o ângulo, se eu não me engano, né? E nós tivemos até bom aproveitamento, inclusive na bola aérea. Hoje tivemos bom aproveitamento, não conseguimos o gol, mas tivemos bons escanteios, batidos, cabeceados. E o time teve o controle do jogo, como teve contra o Fortaleza, como teve em proporção contra o Flamengo, que é um time, acho que superior a todos que a gente enfrenta. Então, eu acho que nesse sentido, acho que foi a maior mudança do último dia para o de hoje. E cumprimos com a obrigação, como eu falei na quinta-feira passada. Rogério, boa noite. Muito se falou sobre essa sequência do São Paulo importante, envolvendo Sul-Americana, clássico no Campeonato Brasileiro Sim. Contra o Corinthians e ainda o jogo da Copa do Brasil. Mas acho que passava muito por hoje tirar um pouco o peso que o time vinha carregando? Sem dúvida. Sem hoje não existiria o amanhã. Não tem como você sobreviver. Vem cá, eu sou um cara que lutou a vida toda para vencer. E ganhei muitos títulos aqui dentro. A minha formação é como... Eu falo para eles, nós temos que colocar o quadro na parede, senão não faz sentido também eu estar aqui, tá entendendo? Então passava muito por hoje todo o contexto que vem a seguir. A vitória de hoje, vitória não, né? A classificação de hoje, ela influencia muito para as próximas partidas, para os próximos jogos. Nós ainda vamos atrás do objetivo. Porque se há 8 meses atrás te propusesse um contrato que você chegaria na semi da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana, na final do Campeonato Paulista, e que, logicamente, no Brasileiro estivesse numa condição um pouco melhor que a gente se encontra hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, diante da situação que o clube atravessa, teria assinado embaixo, né? Mas nós somos movidos a conquistas. Eu sou movido a conquistas. Temos mais 3 semanas para trabalhar esse time para tentar ser campeão. Patrick, Rogério, tudo bem? Minha pergunta vai para o Patrick. Patrick, antes dos jogos, eu não sei se os jogadores eles costumam prestar tanto atenção, a torcida ela grita o nome de todos os jogadores. Dos jogadores de linha, Luciano e Calleri eram os jogadores mais exaltados pela torcida. Só que já faz alguns bons jogos que um terceiro jogador começou a ser tão exaltado quanto. Talvez não no mesmo nível do Luciano e do Calleri, mas o seu nome passou a ser muito exaltado pelo torcedor. Você tem a dimensão que, não sei se como um ídolo histórico, como no caso é o Rogério Ceni, mas desse elenco você tem se tornado um dos ídolos do torcedor do São Paulo? Eu acho que me tornar ídolo, como o professor disse, né, tem que botar o quadro na parede, tem que fazer grandes feitos pelo clube. Eu acho que eu estou batalhando, estou trabalhando para isso. Fico feliz pelo reconhecimento da torcida durante os jogos, mas eu acho que ainda falta
esse desafio, essa conquista para poder você dar esse passo. Então, fico feliz pelo reconhecimento e, se Deus quiser, a gente tiver a oportunidade de se tornar campeão, que eu possa ficar marcado na história do clube. Rogério, tudo bem? Você acabou de falar da sua carreira de vitorioso e você sempre buscou muito tudo isso, né? Você sempre foi um cara que focou demais títulos. Hoje, um resultado como esse, diante de um torcedor que chegou aqui, eu não vou dizer desconfiado, estava até otimista, mas sempre com aquele medo de perder a chance de disputar. Te agrada mais pelo resultado, pela classificação, ou pela resposta, pela reação que o time conseguiu dar uma semana depois daquele jogo em Goiânia? O treinador Rogério fica mais satisfeito com o quê? Eu fico feliz com a maneira como a gente jogou, com a qualidade de jogo, junto à pressão, à vontade, à dedicação de todos eles. O Patrick, no segundo tempo, melhorou muito no jogo, principalmente no setor, na parte de marcação, encaixou bem melhor já no segundo tempo e foi premiado com gol. Me dá orgulho ver o time em uma final, me dá orgulho ver o Morumbi com 53, 54 mil pessoas. É um título internacional que está em jogo, o São Paulo está nele. Hoje, Atlético Paranaense e Flamengo, numa final. São Paulo é o terceiro clube brasileiro que pode ser campeão. Não sei que eu esteja esquecendo, mas eu acho que é isso, né? E aí a Copa do Brasil ainda em aberto entre Corinthians e Fluminense e com um favoritismo para Flamengo diante do São Paulo. Eu fico feliz com as duas coisas. Claro que se a gente jogasse bem, fizesse 2-0 e perdesse nos pênaltis, nós estaríamos dando um outro tipo de entrevista aqui. Digo para vocês, bem completamente distinta e diferente do que nós estamos. Mas é parte do jogo, né? Isso está inserido no futebol. Eu acho que o torcedor vai feliz para casa, vai contente, amanhece bem amanhã. Eu acho que respira e vê o clube numa possibilidade de ganhar realmente um título de importância no ano de 2022. Ainda estamos vivos. Boa noite. Pode ser tanto para o Rogério quanto para o Patrick. Eu gostaria de saber, né, ali no final do jogo a gente percebeu uma grande festa dos jogadores dentro de campo. Alguns jogadores pegaram até o carrinho da maca, teve foto no símbolo. Pareceu uma festa de título. Foi um desabafo desse elenco? Foi uma resposta às críticas que vocês vêm recebendo? O que aconteceu ali para extravasar tanto como se fosse um título, merecida a classificação para a final? Obrigado. Eu acho que não foi uma comemoração de um título, foi mais um momento de extravasar. A gente reverteu um placar adverso de 2, conseguimos classificar nos pênaltis. Víamos numa sequência de não conseguir vencer, não fazer gols. Então, eu acho que é mais de extravasar esse momento, mas não de título. Eu acho que ainda falta mais um... Temos jogos no Morumbi também, o último jogo, mesmo que seja na final, não vai ter o jogo no Morumbi. Eu acho que é muito por isso também, né, Patrick? E a torcida veio nos apoiar, a gente precisava muito do apoio deles, então acho que era o mínimo a gente retribuir esse momento vitorioso com eles. Boa noite, Patrick. Boa noite, Rogério. Rogério, você tem uma história maravilhosa no clube, um dos maiores ídolos, se não o maior desse clube aqui. Como técnico, na sua segunda passagem, dá para dizer que esse é o jogo mais importante pelo você levar o São Paulo a uma decisão internacional, um ex-jogador, um cara que tem uma história aqui, agora como técnico leva o clube a uma decisão. Esse pode ser, até o momento, o jogo mais importante de você como técnico do São Paulo, e talvez por isso da roupa hoje abandonou o agasalho e veio no esporte fino? Não, é que estava dando azar a camisa, não estava ganhando. Eu disse alguma coisa, nós temos que fazer, né? Já que o treinador ele não treina o time, ele só escolhe a roupa, né? Então, hoje eu resolvi mudar. Rafinha falou que nós já saímos ganhando de 1-0 quando ele me viu de blazer, então... enfim, foi só para mudar, porque a camisa realmente não estava dando muita sorte. Mas não... eu vim porque era um dia especial. Seria um dia especial, independente do resultado, como acabasse. E é uma ocasião que vai levar a gente a uma decisão internacional. Isso, só quem é campeão, só quem tem a oportunidade de jogar finais, só quem foi o time que mais ganhou títulos internacionais na história, sabe o significado realmente do que é jogar uma decisão de campeonato internacional. Que a gente possa, daqui 20 e poucos dias, aí, poder escrever
na história da Sul-Americana. Hoje, eu acho que o jogo mais importante meu vai ser o do dia 1º do mês que vem. Mas foi um jogo muito importante, sim. Claro, sem dúvida nenhuma. Desculpa, eu atravessei na tua resposta. Foi um jogo muito importante hoje. Tiveram outros também super importantes, momentos difíceis. Aquele contra o Santo André, no começo do ano, quando as pessoas começaram... E nós fizemos o gol com o Marquinhos, que hoje fez gol pelo Várzea, senão... Né? Hoje, né? Foi hoje? Hoje. Gol e assistência. Gol e assistência. A assistência está tudo bem, mas gol de direita não... E aí... então, nós tivemos momentos delicados, importantes. Hoje foi mais um deles. Mas o jogo mais importante para mim, para nós, no ano, sem dúvida, será... O próximo é muito importante, claro. Mas a final, ela tem um valor. Ser campeão não tem preço. Não há preço no mundo que pague uma conquista. Rogério, aqui atrás. Hoje o São Paulo teve uma grande atuação, né? Criou muitas chances, dominou e, como você mesmo falou, poderia ter resolvido no tempo normal, sem precisar ir para os pênaltis. Eu queria te perguntar a que você atribui as dificuldades nas finalizações que o time teve hoje, se poderia ter sido um pouquinho menos sofrido pelo que o time apresentou. E para o Patrick, Patrick, você gosta de jogo grande, né? E mais uma vez você foi decisivo com 2 gols. E queria que você falasse sobre esses 2 gols que você fez, sobre a importância deles. Tenho me saído bem, né, nesses jogos importantes. Fico feliz. Hoje, para mim, foi uma noite mágica colocar a equipe do São Paulo, depois de muito tempo, numa final de uma competição internacional. Tem um grande valor. Então, eu fico muito feliz e, como eu disse antes, a gente tem mais um desafio e eu, se Deus quiser, pretendo ajudar da melhor maneira possível, se tiver à disposição. Qual que era a minha parte? Desculpa. Das inúmeras oportunidades? Das finalizações. Eu acho que nós finalizamos muito contra Fortaleza, contra Flamengo. Nós tivemos bons jogos aqui no Morumbi, em especial. Contra o Santos, na Vila Belmiro, nós fizemos bons jogos. E também tivemos alguns jogos que nós deixamos um pouco a desejar. Realmente, isso é reconhecível. São muitos jogos, há muitos dias e meio, fim de semana, e com bastante trocas no time, que às vezes você tira um pouco o entrosamento, né? Mas o nosso time ele tem uma maneira de jogar e ele tem poucas variações de peças para jogar, de estilos, né? Eu, graças a Deus, tenho caras que deixam a vida sempre em campo e, por isso mesmo, com tantas dificuldades, propiciam São Paulo estar numa semifinal de Copa do Brasil e numa final de Sul-Americana. Mas, às vezes, você quer fazer como um adversário e botar 2 caras rápidos pelo lado para contra-atacar, você quer... Mas nós temos um estilo de jogo e é muito difícil sair daquele estilo. Agora, nós estamos criando oportunidades, concluindo hoje de cabeça, muitos cabeceios hoje, que é uma coisa positiva, que eu acho que foi bom. Finalizações de fora da área, sobrando na entrada da área para Pablo, para Patrick sobrou uma boa, Reinaldo bateu outra boa. Nós finalizamos de todas as maneiras. Eu nem olhei os números do jogo hoje, antes de vir para cá, acabei não vendo. Mas o importante é que a gente crie e que a gente tente treinar a finalização, sempre a parte de definição, para que mais gols saiam, né? Quando a gente tiver a oportunidade de ter menos chances, mas ser mais eficiente, ser mais eficaz. Ele não perguntou nada hoje. Você não quer perguntar? O tempo da Conmebol se esgotou. Então, mesmo? Isso, então preciso encerrar a entrevista coletiva. Obrigado a Patrick, todos. queria te responder uma pergunta para ele. Agradeço aos que não puderam e entendo a compreensão de todos. Boa noite a todos, obrigado.